Olá, vamos continuar a leitura do livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Nós paramos então, lemos o período de julho de 1955 e agora há um salto na narrativa da Carolina. E nós iniciamos no dia 2 de maio de 1958. Vamos ver então o que aconteceu na vida de Carolina. Se mudou alguma coisa, se ela continuou com as mesmas dificuldades, com o mesmo pensamento a respeito da vida. Então, 2 de maio de 1958. Eu não sou indolente. Há tempos que eu pretendia fazer o meu diário, mas eu pensava que não tinha valor e achei que era perder tempo. Eu fiz uma reforma em mim. Quero tratar as pessoas que eu conheço com mais atenção. Quero enviar um sorriso amável às crianças e aos operários. Recebi intimação para comparecer às 8 horas da noite na delegacia do 12. Passei o dia catando papel. À noite, os meus pés doíam tanto que eu não podia andar. Começou a chover. Eu ia na delegacia, ia levar o José Carlos. A intimação era para ele. O José Carlos está com 9 anos. 3 de maio de 1958. Fui na feira da rua Carlos de Campos catar qualquer coisa. Ganhei bastante verdura, mas ficou sem efeito porque eu não tenho gordura. Os meninos estão nervosos por não ter o que comer. 6 de maio de 1958. De manhã, não fui buscar água. Mandei o João carregar. Eu estava contente. Recebi outra intimação. Eu estava inspirada e os versos eram bonitos. E eu esqueci de ir na delegacia. Era 11 horas quando eu recordei do convite do ilustre tenente da 12ª Delegacia. O que eu aviso aos pretendentes à polícia é que o povo não tolera a fome. É preciso conhecer a fome para saber descrevê-la. Estão construindo um circo aqui na rua Araguaia. Circo Teatro Nilo. 9 de maio de 1958. Eu cato papel, mas não gosto. Então eu penso, faz de conta que eu estou sonhando. 10 de maio de 1958. Fui na delegacia e falei com o tenente. Que homem amável. Se eu soubesse que ele era tão amável, eu teria ido na delegacia na primeira intimação. O tenente interessou-se pela educação dos meus filhos. Disse-me que a favela é um ambiente propenso, que as pessoas têm mais possibilidades de delinquir do que tornar-se útil à pátria e ao país. Pensei, se ele sabe disto, por que não faz um relatório e envia para os políticos? O senhor Jânio Quadros, o Kubitschek e o doutor Adhemar de Barros? Agora falar para mim, eu sou uma pobre lixeira. Não posso resolver nem as minhas dificuldades. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. 11 de maio de 1958. Dia das Mães. O céu está azul e branco. Parece que até a natureza quer homenagear as mães, que atualmente se sentem infelizes por não poder realizar os desejos dos seus filhos. O sol vai galgando. Hoje não vai chover. Hoje é o nosso dia. A dona Terezinha veio visitar-me. Ela deu-me 15 cruzeiros. Disse-me que era para a Vera ir no circo, mas eu vou deixar o dinheiro para comprar pão amanhã, porque eu só tenho 4 cruzeiros.
Ontem eu ganhei metade de uma cabeça de porco no frigorífico. Comemos a carne e guardei os ossos. E hoje pus os ossos para ferver. E com o caldo fiz as batatas. Os meus filhos estão sempre com fome. Quando eles passam muita fome, eles não são exigentes no paladar. Surgiu a noite. As estrelas estão ocultas. O barraco está cheio de pernilongos. Eu vou acender uma folha de jornal e passar pelas paredes. É assim que os favelados matam os mosquitos. 13 de maio de 1958. Hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição. Dia que comemoramos a libertação dos escravos. Nas prisões, os negros eram os bodes expiatórios. Mas os brancos agora são mais cultos e não nos trata com desprezo. Que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes. Continua chovendo e eu tenho só feijão e sal. A chuva está forte. Mesmo assim, mandei os meninos para a escola. Estou escrevendo até passar a chuva, para eu ir lá no Senhor Manuel vender os ferros. Com o dinheiro dos ferros, vou comprar arroz e linguiça. A chuva passou um pouco. Vou sair. Eu tenho tanto dó dos meus filhos. Quando eles veem as coisas de comer, eles bradam. Viva mamãe! A manifestação agrada-me, mas eu já perdi o hábito de sorrir. 10 minutos depois, eles querem mais comida. Eu mandei o João pedir um pouquinho de gordura à dona Ida. Ela não tinha. Mandei-lhe um bilhete assim. Dona Ida, peço-te se pode me arranjar um pouco de gordura para eu fazer uma sopa para os meninos. Hoje choveu e eu não pude ir catar papel. Agradeço, Carolina. Choveu, esfriou. É o inverno que chega e no inverno a gente come mais. A Vera começou a pedir comida e eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com 2 cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha à dona Alice. Ela deu-me a banha e arroz. Era 9 horas da noite quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. 15 de maio de 1958. Tem noite que eles improvisam uma batucada e não deixam ninguém dormir. Os vizinhos de alvenaria já tentaram, com abaixo-assinado, retirar os favelados, mas não conseguiram. Os vizinhos das casas de tijolos diz: os políticos protegem os favelados. Quem nos protege é o povo e os vicentinos. Os políticos só aparecem aqui nas épocas eleitorais. O senhor Cantidio Sampaio, quando era vereador em 1953, passava os domingos aqui na favela. Ele era tão agradável, tomava nosso café, bebia nas nossas xícaras, ele nos dirigia as suas frases de veludo, brincava com nossas crianças, deixou boas impressões por aqui e quando candidatou-se a deputado, venceu. Mas, na Câmara dos Deputados, não criou um projeto para beneficiar o favelado. Não nos visitou mais. Eu classifico São Paulo assim. O palácio é a sala de visita. A prefeitura é a sala de jantar. E a cidade é o jardim. E a favela é o quintal onde jogam os lixos. A noite está tépida. O céu já está salpicado de estrelas. Eu, que sou exótica, gostaria de recortar um pedaço do céu para fazer um vestido. Começo a ouvir uns brados. Saio para a rua.
É o Ramiro que quer dar no Senhor Benedito. Mal entendido. Caiu uma ripa no fio da luz e apagou a luz da casa do Ramiro. Por isso, o Ramiro queria bater no Senhor Benedito. Porque o Ramiro é forte e o Senhor Benedito é fraco. O Ramiro ficou zangado porque eu fui a favor do Senhor Benedito. Tentei consertar os fios. Enquanto eu tentava consertar o fio, o Ramiro queria espancar o Benedito, que estava alcoolizado e não podia parar de pé. Estava inconsciente. Eu não posso descrever o efeito do álcool, porque não bebo. Já bebi uma vez, em caráter experimental, mas o álcool não me tonteia. Enquanto eu pretendia consertar a luz, o Ramiro dizia: liga a luz, senão eu te quebro a cara. O fio não dava para ligar a luz, precisava emendá-lo. Sou leiga na eletricidade. Mandei chamar o senhor Alfredo, que é o atual encarregado da luz. Ele estava nervoso, olhava o senhor Benedito com desprezo. A Joana, que é a esposa do Benedito, deu 50 cruzeiros para o senhor Alfredo. Ele pegou o dinheiro, não sorriu, mas ficou alegre. Percebi pela sua fisionomia. Enfim, o dinheiro dissipou o nervosismo. 16 de maio de 1958. Eu amanheci nervosa, porque eu queria ficar em casa, mas eu não tinha nada para comer. Eu não ia comer porque o pão era pouco. Será que é só eu que levo esta vida? O que posso esperar do futuro? Um leito em Campos do Jordão. Eu, quando estou com fome, quero matar o Jânio. Quero enforcar o Ademar e queimar o Juscelino. As dificuldades cortam o afeto do povo pelos políticos. 17 de maio de 1958. Levantei nervosa, com vontade de morrer. Já que os pobres estão mal colocados, para que viver? Será que os pobres de outro país sofrem igual aos pobres do Brasil? Eu estava descontente, que até cheguei a brigar com meu filho José Carlos, sem motivo. Chegou um caminhão aqui na favela. O motorista e seu ajudante jogam umas latas. É linguiça enlatada. Penso, é assim que fazem esses comerciantes insaciáveis. Ficam esperando os preços subir na ganância de ganhar mais. E quando apodrece, jogam fora para os corvos e os infelizes favelados. Não houve briga. Eu até estou achando isto aqui monótono. Vejo as crianças abrir as latas de linguiça e exclamar satisfeitas: tá gostosa. A dona Alice deu-me para experimentar, mas a lata está estufada, já está podre. 18 de maio de 1958. Na favela, tudo circula num minuto. E a notícia já circulou que a dona Maria José faleceu. Várias pessoas vieram vê-la. Compareceu o Vicentino que cuidava dela. Ele vinha visitá-la todos os domingos. Ele não tem nojo dos favelados. Cuida dos míseros favelados com carinho. Isto competia ao tal serviço social. Chegou o esquife, cor roxa, cor da amargura, que envolve os corações dos favelados. A dona Maria era crente e dizia que os crentes, antes de morrer, já estão no céu. O enterro é às 3 da tarde. Os crentes estão entoando um hino. As vozes são afinadas. Tenho a impressão de que são anjos que cantam. Não vejo ninguém bêbado. Talvez seja por respeito à extinta. Mas duvido. Acho que é porque eles não têm dinheiro. Chegou o carro para conduzir o corpo sem vida de Dona Maria José, que vai para a sua verdadeira casa própria, que é a sepultura.
A Dona Maria José era muito boa. Dizem que os vivos devem perdoar os mortos, porque todos nós temos os nossos momentos de fraqueza. Chegou o carro fúnebre. Estão esperando a hora para sair o enterro. Vou parar de escrever. Vou torcer as roupas que ensaboei ontem. Não gosto de ver enterros. 19 de maio de 58. Deixei o leito às 5 horas. Os pardais já estão iniciando a sua sinfonia matinal. As aves devem ser mais felizes que nós. Talvez entre elas reina a amizade e igualdade. O mundo das aves deve ser melhor do que dos favelados, que deitam e não dormem, porque deitam-se sem comer. O que o senhor Juscelino tem de aproveitável é a voz. Parece um sabiá, e a sua voz é agradável aos ouvidos. E agora o sabiá está residindo na gaiola de ouro que é o catete. Cuidado, sabiá, para não perder esta gaiola, porque os gatos, quando estão com fome, contemplam as aves nas gaiolas, e os favelados são os gatos. Têm fome. Deixei de meditar quando ouvi a voz do padeiro. Olha o pão doce que está na hora do café. Mal sabe ele que na favela é a minoria quem toma café. Os favelados comem quando arranjam o que comer. Todas as famílias que residem na favela têm filhos. Aqui residia uma espanhola, Dona Maria Puerta. Ela comprou um terreno e começou a economizar para fazer a casa. Quando terminou a construção da casa, os filhos estavam fracos do pulmão e são 8 crianças. Havia pessoas que nos visitavam e dizia: credo, para viver num lugar assim, só os porcos. Isto aqui é o chiqueiro de São Paulo. Eu estou começando a perder o interesse pela existência. Começo a revoltar, e a minha revolta é justa. Lavei o assoalho, porque estou esperando a visita de um futuro deputado, e ele quer que eu faça uns discursos para ele. Ele disse que pretende conhecer a favela, que se for eleito, há de abolir as favelas. Contemplava extasiada o céu cor de anil e eu fiquei compreendendo que eu adoro o meu Brasil. O meu olhar pousou nos arvoredos que existe no início da rua Pedro Vicente. As folhas moviam-se. Pensei, elas estão aplaudindo este meu gesto de amor e minha pátria. Toquei o carrinho e fui buscar mais papéis. A Vera ia sorrindo e eu pensei no Cassimiro de Abril, que disse: ri, criança, a vida é bela. Só se a vida era boa naquele tempo, porque agora a época está apropriada para dizer: chora, criança, a vida é amarga. Eu ando tão preocupada que ainda não contemplei os jardins da cidade. É época das flores brancas, a cor que predomina. É o mês de Maria e os altares devem estar adornados com flores brancas. Devemos agradecer Deus ou a natureza que nos deu as estrelas para adornar o céu e as flores para adornar os prados e as várzeas e os bosques. Quando eu seguia na Avenida Cruzeiro do Sul, ia uma senhora com um sapato azul e uma bolsa azul. A Vera disse-me: olha, mamãe, que mulher bonita, ela vai no meu carro. É que minha filha Vera Eunice diz que vai comprar um carro só para carregar pessoas bonitas. A mulher sorriu e a Vera prosseguiu: a senhora é cheirosa. Percebi que a minha filha sabe bajular. A mulher abriu a bolsa e deu-lhe 20 cruzeiros.
Aqui na favela, quase todos lutam com dificuldades para viver. Mas quem manifesta o que sofre é só eu. Eu faço isso em prol dos outros. Muitos catam sapatos no lixo para calçar, mas os sapatos já estão fracos e aturam só 6 dias. Antigamente, isto é, de 1950 até 56, os favelados cantavam, faziam batucadas. 57, 58, a vida foi ficando causticante. Já não sobra dinheiro para eles comprar pinga. As batucadas foram cortando-se até extinguir-se. Outro dia eu encontrei um soldado. Perguntou-me: Você ainda mora na favela? Por quê? Porque vocês deixaram a rádio patrulha em paz. É o dinheiro que não sobra para a aguardente. Deitei o João e a Vera e fui procurar o José Carlos. Telefonei para a central. Nem sempre o telefone resolve as coisas. Tomei o bonde e fui. Eu não sentia frio. Parece que meu sangue estava a 40 graus. Fui falar com a polícia feminina, que me deu a notícia do José Carlos, que estava lá na rua Asdrubal Nascimento. Que alívio! Só quem é mãe é que pode avaliar. Eu dirigi para a rua Asdrubal Nascimento. Eu não sei andar à noite. A fusão das luzes desviam-me do roteiro. Preciso ir perguntando. Eu gosto da noite só para contemplar as estrelas cintilantes, ler e escrever. Durante a noite há mais silêncio. Cheguei na rua Asdrubal Nascimento, o guarda mandou-me esperar. Eu contemplava as crianças. Umas choravam, outras estavam revoltadas com a interferência da lei que não lhes permite agir à sua vontade. O José Carlos estava chorando. Quando ouviu minha voz, ficou alegre. Percebi o seu contentamento. Olhou-me e foi o olhar mais terno que eu já recebi até hoje. Às 8h30 da noite, eu já estava na favela, respirando o odor dos excrementos que mescla com o barro podre. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita, com seus lustres de cristais, seus tapetes de veludos, almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. 20 de maio. O dia vinha surgindo quando eu deixei o leito. A Vera despertou e cantou, e convidou-me para cantar. Cantamos. O João e o José Carlos tomaram parte. Amanheceu garoando. O sol está elevando-se, mas o seu calor não dissipa o frio. Eu fico pensando, tem época que é sol que predomina, tem época que é a chuva, tem época que é o vento. Agora é a vez do frio. E entre eles não deve haver rivalidade. Cada um por sua vez. Abri a janela e vi as mulheres que passam rápidas com seus agasalhos descorados e gastos pelo tempo. Daqui a uns tempos, estes paletó, que elas ganharam de outras e que de há muito devia estar no museu, vão ser substituídos por outros. É os políticos que há de nos dar. Devo incluir-me, porque eu também sou favelada. Sou rebotalho. Estou no quarto de despejo. E o que está no quarto de despejo ou queima-se ou joga-se no lixo. As mulheres que eu vejo passar vão nas igrejas buscar pães para os filhos, que o Frei Luís lhes dá, enquanto os esposos permanecem debaixo das cobertas. Uns porque não encontram emprego, outros porque estão doentes, outros porque embriagam-se. Eu não preocupo-me com os homens delas. Se fazem bailes, eu não compareço, porque não gosto de dançar. Só interfiro-me nas brigas onde prevejo um crime. Não sei a origem desta antipatia por mim.
Com os homens e as mulheres, eu tenho um olhar duro e frio. O meu sorriso, as minhas palavras ternas e suaves, eu reservo para as crianças. Tem um adolescente, por nome Julião, que às vezes espanca o pai. Quando bate no pai, é com tanto sadismo e prazer. Acha que é invencível. Bate como se estivesse batendo num tambor. O pai queria que ele estudasse para a advocacia. Quando Julião vai preso, o pai lhe acompanha com os olhos rasos d'água, como se estivesse acompanhando um santo no andor. O Julião é revoltado, mas sem motivo. Ele não precisa residir na favela. Tem casa no alto de Vila Maria. Às vezes, mudam algumas famílias para a favela com crianças. No início, são educadas, amáveis. Dias depois, usam o calão, são soezes e repugnantes. São diamantes que transformam em chumbo. Transformam-se em objetos que estavam na sala de visitas e foram para o quarto de despejo. Para mim, o mundo, em vez de evoluir, está retornando à primitividade. Quem não conhece a fome há de dizer: quem escreve isto é louco. Mas quem passa fome há de dizer: muito bem, Carolina. Os gêneros alimentícios devem ser ao alcance de todos. Como é horrível ver um filho comer e perguntar: tem mais? Esta palavra tem mais fica oscilando dentro do cérebro de uma mãe que olha as panelas e não tem mais. Quando um político diz nos seus discursos que está do lado do povo, que visa incluir-se na política para melhorar as nossas condições de vida, pedindo o nosso voto, prometendo congelar os preços, já está ciente que, abordando este grave problema, ele vence nas urnas. Depois, divorcia-se do povo. Olha o povo com os olhos semicerrados, com um orgulho que fere a nossa sensibilidade. Quando cheguei do palácio, que é a cidade, os meus filhos vieram dizer-me que havia encontrado macarrão no lixo. E a comida era pouca. Eu fiz um pouco do macarrão com feijão. E o meu filho, João José, disse-me: pois é, a senhora disse-me que não ia mais comer as coisas do lixo. Foi a primeira vez que vi minha palavra falhar. Eu disse: é que eu tinha fé no Kubitschek. A senhora tinha fé e agora não tem mais? Não, meu filho. A democracia está perdendo seus adeptos. No nosso país, tudo está enfraquecendo. O dinheiro é fraco, a democracia é fraca e os políticos fraquíssimos. E tudo que está fraco morre um dia. Os políticos sabem que eu sou poetisa e que o poeta enfrenta a morte quando vê o seu povo oprimido. 21 de maio de 1958. Passei uma noite horrível. Sonhei que eu residia numa casa residível. Tinha banheiro, cozinha, copa e até quarto de criada. Eu ia festejar o aniversário de minha filha, Vera Eunice. Eu ia comprar-lhe umas panelinhas que há muito ela vive pedindo, porque eu estava com condições de comprar. Sentei na mesa para comer. A toalha era alva ao lírio. Eu comia bife, pão com manteiga, batata frita e salada. Quando fui pegar outro bife, despertei. Que realidade amarga! Eu não residia na cidade, estava na favela, na lama, às margens do Tietê, e com 9 cruzeiros apenas. Não tenho açúcar, porque ontem eu saí e os meninos comeram o pouco que eu tinha. Quem deve dirigir é quem tem capacidade, quem tem dó e amizade ao povo. Quem governa o nosso país é quem tem dinheiro, quem não sabe o que é fome, a dor e a aflição do pobre.
Se a maioria revoltar-se, o que pode fazer a minoria? Eu estou ao lado do pobre, que é o braço desnutrido. Precisamos livrar o país dos políticos assambarcadores. Eu ontem comi aquele macarrão do lixo com receio de morrer, porque em 1953 eu vendia ferro lá no Zinho. Havia um pretinho bonitinho. Ele ia vender ferro lá no Zinho. Ele era jovem e dizia que quem deve catar papel são os velhos. Um dia eu ia vender ferro quando parei na Avenida Bom Jardim, no lixão, como é denominado o local. Os lixeiros haviam jogado carne no lixo e ele escolhia uns pedaços. Disse-me: leva, Carolina, dá para comer. Deu-me uns pedaços. Para não magoá-lo, aceitei. Procurei convencê-lo a não comer aquela carne, para comer os pães duros, roídos pelos ratos. Ele disse-me que não, que há 2 dias não comia. Acendeu o fogo e assou a carne. A fome era tanta que ele não pôde deixar assar a carne. Esquentou-a e comeu. Para não presenciar aquele quadro, saí pensando: faz de conta que eu não presenciei esta cena. Isto não pode ser real num país fértil igual ao meu. Revoltei contra o tal serviço social que diz ter sido criado para reajustar os desajustados, mas não toma conhecimento da existência infausta dos marginais. Vendi os ferros no Zinho e voltei para o quintal de São Paulo, a favela. No outro dia, encontraram o pretinho morto. Os dedos dos seus pés abriram. O espaço era de 20 centímetros. Ele aumentou-se como se fosse de borracha. Os dedos dos pés parecia leque. Não trazia documentos. Foi sepultado como um Zé qualquer. Ninguém procurou saber seu nome. Marginal não tem nome. De 4 em 4 anos, muda-se os políticos e não soluciona a fome, que tem a sua matriz nas favelas e as sucursais nos lares dos operários. Quando eu fui buscar a água, vi uma infeliz caída dentro da torneira, porque ontem dormiu sem jantar. É que ela está desnutrida. Os médicos que nós temos na política sabem disto. Agora eu vou na casa da dona Julita trabalhar para ela. Fui catando papel. O senhor Samuel pesou. Recebi 12 cruzeiros. Subi a Avenida Tiradentes catando papel. Cheguei na rua Frei Antônio Santana de Galvão, número 17, trabalhar para a dona Julita. Ela disse-me para eu não iludir com os homens, que eu posso arranjar outro filho e que os homens não contribuem para criar o filho. Sorri e pensei: em relação aos homens, eu tenho experiências amargas. Já estou na maturidade. Quadra que o senso já criou raízes. Achei um cará no lixo, uma batata doce e uma batata solsa. Cheguei na favela, os meus meninos estavam roendo um pedaço de pão duro. Pensei, para comer estes pães era preciso que eles tivessem dentes elétricos. Não tinha gordura. Pus a carne no fogo com os tomates que eu catei lá na fábrica Peixe. Pus o cará e a batata e água. Assim que ferveu, eu pus o macarrão que os meninos cataram no lixo. Os favelados, aos poucos, estão convencendo-se de que para viver precisam imitar os corvos. Eu não vejo eficiência no serviço social em relação ao favelado. Amanhã não vou ter pão. Vou cozinhar a batata doce. 22 de maio de 58. Eu hoje estou triste, estou nervosa. Não sei se choro ou saio correndo sem parar até cair inconsciente. É que hoje amanheceu chovendo e eu não saí para arranjar dinheiro. Passei o dia escrevendo. Sobrou o macarrão, eu vou esquentar para os meninos. Cozinhei as batatas, eles comeram.
Tem uns metais e um pouco de ferro que eu vou vender no seu Manuel. Quando o João chegou da escola, eu mandei ele vender os ferros. Recebeu 13 cruzeiros. Comprou um copo de água mineral. 2 cruzeiros. Zanguei com ele. Onde já se viu favelado com estas finezas? Os meninos comem muito pão. Eles gostam de pão mole. Mas quando não tem, eles comem pão duro. Duro é o pão que nós comemos. Dura é a cama que dormimos. Dura é a vida do favelado. Ó São Paulo, rainha que ostenta vaidosa tua coroa de ouro, que são os arranha-céus, que veste veludo e seda e calça meias de algodão, que é a favela. O dinheiro não deu para comprar carne. Eu fiz macarrão com cenoura. Não tinha gordura. Ficou horrível. A Vera é a única que reclama e pede mais. E pede. Mamãe, vende eu para a dona Julita, porque lá tem comida gostosa. Eu sei que existem brasileiros aqui dentro de São Paulo que sofrem mais do que eu. Em junho de 1957, eu fiquei doente e percorri as redes do serviço social. Devido a eu carregar muito ferro, fiquei com dor nos rins. Para não ver os meus filhos passar fome, fui pedir auxílio ao propalado serviço social. Foi lá que eu vi as lágrimas deslizar dos olhos dos pobres. Como é pungente ver os dramas que ali se desenrolam. A ironia com que são tratados os pobres. A única coisa que eles querem saber são os nomes e os endereços dos pobres. Fui no palácio. O palácio mandou-me para a sede na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. A Avenida Brigadeiro me enviou para o Serviço Social da Santa Casa. Falei com a Dona Maria Aparecida, que ouviu-me e respondeu-me tantas coisas e não disse nada. Resolvi ir no palácio e entrei na fila. Falei com o senhor Alcides, um homem que não é nipônico, mas é amarelo como manteiga deteriorada. Falei com o senhor Alcides. Eu vim aqui pedir um auxílio porque estou doente. O senhor mandou-me ir na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Eu fui. A Avenida Brigadeiro mandou-me ir na Santa Casa e eu gastei o único dinheiro que eu tinha com as conduções. Prende ela. Não me deixaram sair. E um soldado pôs a baioneta no meu peito. Olhei o soldado nos olhos e percebi que ele estava com dó de mim. Disse-lhe, eu sou pobre, por isso é que vim aqui. Surgiu o Dr. Oswaldo de Barros, o falso filantrópico de São Paulo, que está fantasiado de São Vicente de Paula, e disse, chama um carro de preso. 23 de maio de 58. Levantei de manhã triste porque estava chovendo. O barraco está numa desordem horrível. É que eu não tenho sabão para lavar as louças. Digo louça por hábito, mas é as latas. Se tivesse sabão, eu ia lavar as roupas. Eu não sou desmazelada. Se ando suja, é devido à reviravolta da vida de um favelado. Cheguei à conclusão que quem tem de ir para o céu não adianta olhar para cima. É igual a nós, que não gostamos da favela, mas somos obrigados a residir na favela. Fiz a comida. Achei bonito a gordura fritando na panela. Que espetáculo deslumbrante! As crianças sorrindo, vendo a comida ferver nas panelas. Ainda mais quando é arroz e feijão. É um dia de festa para eles. Antigamente era a macarronada, o prato mais caro. Agora é o arroz e o feijão que suplanta a macarronada. São os novos ricos. Passou para o lado dos fidalgos. Até vocês, feijão e arroz, nos abandonam. Vocês que eram os amigos dos marginais, dos favelados, dos indigentes. Vejam só, até o feijão nos esqueceu. Não está no alcance dos infelizes que estão no quarto de despejo.
Quem não nos desprezou foi o fubá, mas as crianças não gostam de fubá. Quando pus a comida, o João sorriu. Comeram e não aludiram à cor negra do feijão, porque negra é a nossa vida. Negro é tudo que nos rodeia. Nas ruas, as casas comerciais, já se vê as faixas indicando os nomes dos futuros deputados. Alguns nomes já são conhecidos, são reincidentes que já foram preteridos nas urnas. Mas o povo não está interessado nas eleições, que é o cavalo de Troia, que aparece de 4 em 4 anos. O céu é belo, digno de contemplar, porque as nuvens vagueiam e formam paisagens deslumbrantes. As brisas suaves perpassam conduzindo os perfumes das flores, e o astro-rei, sempre pontual para despontar-se e recluir-se. As aves percorrem o espaço, demonstrando contentamento. A noite surge, as estrelas cintilantes para adornar o céu azul. Há várias coisas belas no mundo que não é possível descrever-se. Só uma coisa nos entristece: os preços, quando vamos fazer compras. Ofusca todas as belezas que existem. A Teresa, irmã de Meire, bebeu soda e sem motivo. Disse que encontrou um bilhete de uma mulher no bolso do seu amado. Perdeu muito sangue. Os médicos dizem que se ela sarar, ficará imprestável. Tem 2 filhos, um de 4 anos e outro de 9 meses. 26 de maio de 58. Amanheceu chovendo e eu só tenho 4 cruzeiros e um pouco de comida que sobrou de ontem e uns ossos. Fui buscar água para pôr os ossos ferver. Ainda tenho um pouco de macarrão, eu faço uma sopa para os meninos. Vi uma vizinha lavando feijão. Fiquei com inveja. Faz 2 semanas que eu não lavo roupas por não ter sabão. Vendi umas tábuas por 40 cruzeiros. A mulher disse-me que paga hoje. Se ela pagar, eu compro sabão. Há dias que não vinha polícia aqui na favela e hoje veio, porque o Julião deu no pai. Deu-lhe uma cacetada com tanta violência que o velho chorou e foi chamar a polícia. 27 de maio de 58. Percebi que no frigorífico jogam creolina no lixo para o favelado não catar a carne para comer. Tomei café e andando meio tonta. A tontura da fome é pior do que a do álcool. A tontura do álcool nos impele a cantar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago. Comecei a sentir a boca amarga. Pensei, já não basta as amarguras da vida? Parece que quando eu nasci, o destino marcou-me para passar fome. Catei um saco de papel. Quando eu penetrei na rua Paulino Guimarães, uma senhora me deu uns jornais. Eram limpos. Eu deixei e fui para o depósito. Ia catando tudo o que encontrava. Ferro, lata, carvão, tudo serve para o favelado. O Leon pegou o papel, recebi 6 cruzeiros. Pensei em guardar o dinheiro para comprar feijão, mas vi que não podia, porque o meu estômago reclamava e torturava-me. Resolvi tomar uma média e comprar um pão. Que efeito surpreendente faz a comida no nosso organismo. Eu, que apenas de comer via o sol, as aves, tudo amarelo, depois que comi, tudo normalizou-se aos meus olhos. A comida no estômago é como combustível nas máquinas. Passei a trabalhar mais depressa. Eu tinha a impressão que eu deslizava no espaço.
Comecei a sorrir como se estivesse presenciando um lindo espetáculo. E haverá espetáculo mais lindo do que ter o que comer? Parece que eu estava comendo pela primeira vez na minha vida. Chegou a rádio patrulha que veio trazer 2 negrinhos que estavam vagando na Estação da Luz, 4 e 6 anos. É fácil perceber que eles são da favela. São os mais maltrapilhos da cidade. O que vão encontrando pelas ruas vão comendo. Cascas de banana, casca de melancia e até casca de abacaxi, que é tão rústica, eles trituram. Estavam com os bolsos cheios de moedas de alumínio, o novo dinheiro em circulação. 28 de maio de 58. Amanheceu chovendo. Tenho só 3 cruzeiros, porque emprestei 5 para Leila ir buscar a filha no hospital. Estou desorientada, sem saber o que iniciar. Quero escrever, quero trabalhar, quero lavar roupa, estou com frio e não tenho sapato para calçar. Os sapatos dos meninos estão furados. E o pior na favela é o que as crianças presenciam. Todas as crianças da favela sabem como é o corpo de uma mulher, porque quando os casais que se embriagam brigam, a mulher, para não apanhar, sai nua para a rua. Quando começam as brigas, os favelados deixam seus afazeres para presenciar os bate-fundos. De modo que quando a mulher sai correndo nua, é um verdadeiro espetáculo para o Zé Polvinho. Depois começam os comentários entre as crianças. A Fernanda saiu nua quando o Arminha estava lhe batendo. Eu não vi. Ah, que pena. E que jeito é a mulher nua? E o outro, para citar-lhe, aproxima-lhe a boca do ouvido e ecoa-se as gargalhadas estrepitosas. Tudo que é obsceno, pornográfico, o favelado aprende com rapidez. Tem barracões de meretrizes que praticam suas cenas amorosas na presença das crianças. Os vizinhos ricos de alvenaria dizem que nós somos protegidos pelos políticos. É engano. Os políticos só aparecem aqui no quarto de despejo nas épocas eleitorais. Este ano já tivemos a visita do candidato a deputado Dr. Paulo de Campos Moura, que nos deu feijão e ótimos cobertores, que chegou numa época oportuna, antes do frio. O que eu quero esclarecer sobre as pessoas que residem na favela é o seguinte: quem tira proveito aqui são os nortistas, que trabalham e não dissipam, compram casa ou retornam-se ao norte. Aqui na favela, há os que fazem barracões para residir e os que fazem para alugar. E os aluguéis são 500 a 700. E os que fazem barracões para vender. Gasta 4.000 cruzeiros e vendem por 11.000 cruzeiros. Quem fez muitos barracões para vender foi o Tibúrcio. 29 de maio de 58. Até que enfim parou de chover. As nuvens deslizam-se para o poente. Apenas o frio nos fustiga. E várias pessoas da favela não têm agasalhos. Quando uns têm sapatos, não têm paletó. E eu fico condoída vendo as crianças pisar na lama. Percebi que chegaram novas pessoas para a favela. Estão maltrapilhas e as faces desnutridas. Improvisaram um barracão. Condói-me de ver tantas agruras reservadas aos proletários. Fitei a nova companheira de infortúnio. Ela olhava a favela, suas lamas e suas crianças paupérrimas. Foi o olhar mais triste que eu já presenciei. Talvez ela não mais tenha ilusão. Entregou sua vida aos cuidados da vida. Há de existir alguém que, lendo o que eu escrevo, dirá:
Isto é mentira, mas as misérias são reais. O que eu revolto é contra a ganância dos homens que espremem uns aos outros como se espremesse uma laranja. 30 de maio de 58. Troquei a Vera e saímos. Ia pensando, será que Deus vai ter pena de mim? Será que eu arranjo dinheiro hoje? Será que Deus sabe que existem as favelas e que os favelados passam fome? O José Carlos chegou com uma sacola de biscoitos que catou no lixo. Quando eu vejo eles comendo as coisas do lixo, penso, e se tiver veneno? E que as crianças não suportam a fome. Os biscoitos estavam gostosos. Eu comi pensando naquele provérbio: quem entra na dança deve dançar. E como eu também tenho fome, devo comer. Chegaram novas pessoas para a favela. Estão esfarrapadas, andar curvado e os olhos fitos no solo, como se pensasse na sua desdita. Para residir num lugar sem atração, num lugar que não se pode plantar uma flor para aspirar o seu perfume, para ouvir o zumbido das abelhas ou o colibri acariciando-a com seu frágil biquinho. O único perfume que exala na favela é a lama podre, os excrementos e a pinga. Hoje ninguém vai dormir porque os favelados que não trabalham já estão começando a fazer batucada. Lata, frigideira, panelas, tudo serve para acompanhar o cantar desafinado dos notívagos. 31 de maio de 58. O dia, sábado. O dia que quase fico louca, porque preciso arranjar o que comer para sábado e o domingo. Fiz o café e os pães que eu ganhei ontem. Pus feijão no fogo. Quando eu lavava o feijão, pensava, eu hoje estou parecendo gente bem. Vou cozinhar feijão. Parece até um sonho. Ganhei bananas e mandiocas na quintanda da rua Guaporé. Quando eu voltava para a favela, na Avenida Cruzeiro do Sul, 728, uma senhora pediu-me para eu ir jogar um cachorro morto dentro do Tietê, que ela dava-me 5 cruzeiros. Deixei a Vera com a mulher e fui. O cachorro estava dentro de um saco. A mulher ficou observando os meus passos à paulistana. Quer dizer andar depressa. Quando voltei, ela deu-me 6 cruzeiros. Quando recebi os 6 cruzeiros, pensei, já dá para comprar um sabão. Cheguei na favela, eu não acho jeito de dizer cheguei em casa. Casa é casa. Barracão é barracão. O barraco, tanto no interior como no exterior, estava sujo. E aquela desordem aborreceu-me. Fitei o quintal, o lixo podre exalava mau cheiro. Só aos domingos que eu tenho tempo de limpar. Eu havia comprado um ovo e 15 cruzeiros de banha no seu Eduardo e fritei o ovo para ver se parava as náuseas. Parou. Percebi que era fraqueza. O médico mandou-me comer óleo, mas eu não posso comprar. Fui fazendo o jantar. Arroz, feijão, pimentão, chouriço e mandioca frita. Quando a Vera viu tanta coisa, disse, hoje é festa de negro. Perguntei a uma senhora que vi pela primeira vez, a senhora está morando aqui? Estou, mas faz de conta que não estou, porque eu tenho muito nojo daqui. Isto aqui é lugar para os porcos, mas se pusessem os porcos aqui, haviam de protestar e fazer greve. Eu sempre ouvi falar na favela, mas não pensava que era um lugar tão asqueroso assim. Só mesmo Deus para ter dó de nós. Bom, continuamos no próximo vídeo. Um beijo e até mais.